Eu tenho algumas informações que não tenho como confirmar. Por exemplo, eu não conheço o contrato do Flamengo com o professor Vitor Pereira. Aliás, acho que deve ser um contrato conhecido por poucos, pelo presidente, pelo departamento de futebol, e não é uma coisa pública, envolve só eles. Mas eu recebi a informação que, olha, que veio de Portugal, que existe ou existiria uma cláusula que apresentava o seguinte: se sair do Flamengo antes de 90 dias, a multa contratual estabelecida, acordada, esse valor de 15 milhões, né, parece, seria de 50%. Passando de 90 dias, a multa seria integral. Ele completa 100 dias, 101 dias com o seu vínculo como técnico do Flamengo antes de sair. Eu não sei se essa informação é correta. Atenção, não estou afirmando. Não sei. O Flamengo pode até esclarecer se tem uma multa contratual. Você recebeu essa informação de Portugal, de alguém de Portugal. De alguém de Portugal, que também não leu o contrato. Então é uma pergunta só. A assessoria do Flamengo é tão atuante? É só, olha, essa cláusula não existe. Ou existe. E acordo, e também foi feito antes. É isso? Posso falar? Então, eu não sei se existe essa cláusula ou não. Mas se existir essa cláusula, é um outro absurdo. Porque será que, recuando 10 dias, o Flamengo já não sabia que não contaria com o Vitor Pereira? Se essa cláusula existir mesmo no contrato, puxa vida, é um prejuízo maior para o Flamengo. E aí, né, Wander, é um questionamento, isso é um questionamento que tem que ser feito à diretoria. Se existir uma cláusula realmente... Ou não, o Wander diz que tem informação de Portugal de que há uma cláusula onde, se o Vitor Pereira ficasse mais de 90 dias, a multa teria que ser paga de forma integral. Ou seja, os 15 milhões de reais. Se ele ficasse até 90 dias, o Flamengo pagaria ao Vitor Pereira a metade desses 15 milhões de reais. Então, isso tem que ser um questionamento, porque se houver mesmo essa cláusula, a diretoria dá um outro exemplo de incompetência. E é de se estranhar. Pô, como é que não demitiu antes, já que ele tem agora 101 dias? Poderia ter mandado 11 dias antes para não ter esse prejuízo, mas também não é a certeza. Agora, Fausto Favara, essa situação, que é o que eu pergunto sempre, né? O Vitor Pereira não fez nada demais no Corinthians. O Vitor Pereira no Corinthians, ele teve 2 grandes atuações, só 2. Porque ele ganhou de 3-0 do Fluminense, mas não jogou bem naquele jogo também, não. Eu vi esse jogo um outro dia porque tinham me falado, não foi assim, o Fluminense jogou melhor, mas ele achou os gols, que foi pela Copa do Brasil. E realmente é verdade. Grande atuação foi contra o Flamengo, no segundo jogo da final da Copa do Brasil, onde realmente o Corinthians foi até melhor no segundo tempo e quase vence se o Roger Guedes não perde aquele gol embaixo da trave. E teve também o jogo contra o Santos, na Copa do Brasil, onde o Corinthians venceu por 3-0, jogando melhor que o Santos, que também não vive uma grande fase. O que fez a diretoria do Flamengo largar um treinador? Eu repito, não acho o Dorival um grande treinador. Eu não acho, é minha opinião. Mas ele, contanto que eu critiquei quando ele foi pro Flamengo. E depois eu falei, critiquei e calei minha boca. Ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Tem que ser elogiado. Agora, eu não acho um grande treinador. Repito, até ele chegar no Flamengo, ele tinha anos de carreira e só tinha conquistado a Copa do Brasil. Pelo Santos, fazia 12 anos. Então, era um treinador que eu não esperava que fosse resolver o problema do Flamengo, mas resolveu. E aí o que eu digo, por que demitir um cara que chegou, ganhou Libertadores e Copa do Brasil, inclusive sendo campeão em cima do Vitor Pereira, o Vitor Pereira foi vice dele, para contratar por uma fortuna e com uma multa rescisória altíssima, um cara que não fez um grande trabalho no Corinthians. Porque eu repito, se fosse para contratar o Jorge Jesus, valeria a pena, Dorival. Não dá. Jorge Jesus é um nome que a gente pensa há muito tempo, vamos trazer. Se fosse para oferecer uma fortuna pro Palmeiras, tiramos o Abel Ferreira do Palmeiras, valeria também. Um grande nome. Agora, para trazer o Vitor Pereira, Fausto. Pilhado, eu concordo muito com você com relação a bater na diretoria também. Porque tá muito cômodo, né, para a diretoria demitir o treinador. E o que aconteceu com o Flamengo nesse início de temporada é a prova de incompetência e soberba da diretoria do Flamengo. Isso é muito claro.
né? A diretoria do Flamengo transpareceu que o Dorival chegou aonde poderia chegar. O Dorival é óbvio que faz parte do passado e é óbvio que vai ser lembrado agora pelos resultados do Vitor Pereira, pela consequência da contratação do Vitor Pereira, da demissão do Vitor Pereira. Dorival, o mínimo que eles poderiam fazer com o Dorival é dar esse início de temporada, né? Porque o título quem conquistou foi o Dorival Júnior. Então, o mínimo que a diretoria poderia ter feito é ter permitido o Dorival de ter ido para o Mundial, ter disputado a Supercopa do Brasil, que são as duas competições que ele levou o Flamengo à conquista, né? Junto com o elenco do Flamengo, que ele pegou quando também estava num momento delicado, numa situação complicada. E aí ele conseguiu ajeitar a casa de um jeito ou de outro, gostando ou não, né, do Dorival Júnior. O Dorival conseguiu ajeitar a casa e levou o Flamengo a duas grandíssimas conquistas, né? Duas gigantes conquistas. Então, é óbvio que existiu a soberba da diretoria do Flamengo, entendendo que ele já deu o que tinha que dar, não vai conseguir nada além do que ele já apresentou no comando do Flamengo. O Flamengo é gigantesco. Então, o Flamengo, quando demitiu o Dorival Júnior, é óbvio que a gente também imaginava que viria um Jorge Jesus. E que também eu não garanto, pilhado, apesar de ter sido, sem dúvida, um dos principais da história do Flamengo, o cara que tem um respeito imenso da torcida do Flamengo, de todos que admiram futebol, não só da torcida do Flamengo, é óbvio que não é certeza absoluta de bons resultados, gente. Quantos ídolos, como o Felipão. Felipão foi campeão da Libertadores da América e complicou com o Palmeiras anos depois. Ô Fausto, Isso agora acontece. eu vou até falar uma situação que o Fernando Diniz chamou muito nessa semana. Eu acho que até pro torcedor, claro, o que importa não é se o Jorge Jesus vai chegar e conquistar título, mas se ele chegar e jogar bem, então, eu tenho certeza que o torcedor vai relevar. Botar a casa em ordem e apresentar um bom futebol. Mas o negócio é não jogar nada, como acontece com o Vitor Pereira e aconteceu com o Paulo Souza, e não ganhar título. Mas eu tenho... É o desempenho. Mas eu tenho uma dúvida cruel também com relação a isso. Isso a gente já viu acontecer no futebol, gente. Grandes ídolos voltarem e não apresentarem absolutamente nada. Mas ele tem o crédito que é imenso no time do Flamengo. Então isso facilita. Agora, o que você fala de multa rescisória, depois até eu vou querer saber do Vamp, mas de vocês também. Qual é a chance, Asmar, de chegar um treinador e sabendo o que o Flamengo faz e fez nos últimos anos, com treinadores que conquistaram até mesmo o título, exceto o Jorge Jesus, que talvez alguma... acima do bem e do mal. Não, no Flamengo. Sim. O Jorge Jesus é. Não, sim, que nem o Abel Ferreira no Palmeiras, o Rogério Ceni no São Paulo. Mas a diretoria só vai abrir tudo porque tá no momento de desespero. Senão ela não abriria tudo também pro Jorge Jesus, mesmo o Jorge Jesus conquistando absolutamente... Abrir tudo como? Abrir todas as possibilidades de uma multa rescisória pequena, de uma multa rescisória gigante também com o Jorge Jesus. Não, com agora, o Jorge Jesus vai. Mas agora, qualquer outro treinador, qual é a chance do treinador, gente? Ter paz. Não, chegar e não obrigar uma multa rescisória gigante também, Asmar. Qualquer técnico. Qualquer treinador vai obrigar. Flamengo. Não, mas aí, eu acho que pode acontecer como aconteceu com o Dorival. Se você pega um treinador que não tá também lá no ápice da carreira e que tem o Flamengo como uma oportunidade... Mas você acha que é o momento de trazer um cara desse momento mas é o que eles fariam se não for um Jorge Jesus, se não for um Tite. Eu não acho que eles vão trazer outro nome que seja uma aposta com uma multa rescisória altíssima. Porque se for estrangeiro, vai querer. Mas qual é a chance hoje do Flamengo, com a corda no pescoço, trazer um cara que seja uma aposta? Zero. Não dá. Se o Tite não aceitar, se o Tite não aceitar, se o Jorge Jesus não vier, ele traz interino. Se o Cuca não aceitar, ele traz vai interino. ser Padrão Dorival. Um técnico... Tem o Cudê ainda também. O que é um absurdo, né? Não, mas um técnico... A fala interino, não que você esteja falando, mas ser tratado como interino é surreal. Mas o Dorival veio como interino. Só não estava escrito, mas a gente não pode mascarar a palavra. Quer dizer, ele sabia que o acordo era só por alguns meses, até o final do ano. Ele não foi demitido no Flamengo. Não houve a renovação. Eu sei, é jogo de palavras, tudo bem, mas não houve a renovação. O contrato foi cumprido. O Flamengo não deu um pontapé nele. Não renovou. É isso. Ele sabia que veio no momento emergencial, de alguns meses apenas, para tentar dar uma segurada que a coisa estava bagunçada lá. Estava um incêndio, ele chegou com extintor e deu uma consertada e ganhou títulos. Sabe aquele funcionário interino, aquele temporário, aquele funcionário temporário, ele fica para o final do ano, para ficar 60 dias, mas ele é tão eficiente que ele é contratado efetivamente pela empresa. Foi mais ou menos esse o cenário para o Dorival.
E foi embora. Eles trouxeram o Vitor Pereira. Ei, Vitor Pereira, vim aqui só para te ver. Internacional, saiu do Corinthians, arranjou a confusão, todo mundo já sabe. Os corintianos estão se sentindo traídos até hoje. E daqui 10 praticamente dias, o Brasil, tá? Eu acho que daqui 10 dias, o Vitor Pereira sai totalmente do cenário. Ele vai entrar numa escuridão. Totalmente no cenário, vai entrar numa escuridão. Não vai ser contratado da noite para o dia, não vai se falar mais dele aqui no Brasil, vai se falar do novo técnico do Flamengo, que a gente não sabe quem é. Pode ser bom, pode ser mal, pode ser o Jesus, não importa. Mas esse vai ser o noticiário quando se tratar de técnico. Né? É isso, ele vai embora, ele vai sair. Ele vai com uma grana. Agora, a gente não pode negar. Ele tem feito bons contratos. O cara... Quem? Pô, o Vitor Pereira. Sim. Ele fez um contrataço com o Ele Corinthians. enganou o Brasil inteiro. Ele foi uma enganação pro Brasil Ele fez um inteiro. contrataço com o Corinthians, fez um contrataço com o Flamengo. Mais do Flamengo. Mas Que é isso? O Corinthians pagou 1,5 milhão de reais mas por ele mês. não, mas o Flamengo viu a atuação dele no Corinthians. Ué, mas o Corinthians Isso é pior. também mas o Corinthians também viu que... Ô, mas peraí. Ele o já Corinthians tava lá na também viu. China. Mas você via como uma aposta, um cara que ganhou 2 títulos em Portugal. Pô, mas há Sim, 10 ué, anos... Então, mas pera, há 10 anos... Não, mas peraí, mas aqui o clube vizinho, Ele eu ganhou vi. os dois. Ô, Pilhado, mas eu vi o meu vizinho aqui, ó. Eu vi o meu vizinho lado a lado dirigindo um clube brasileiro. Sim, mas que não ganhou fez o quê? absolutamente nada pelo Corinthians. Não, então... Então, o mais enganado, na minha opinião, ou que quis ser enganado, porque não foi enganado, parece que... Eu acho que os dois são enganados. Pô, eu acho que o Flamengo exagerou. Eu acho que os Sabe aquela dois- história? Lembra do Wesley? Lembra O do Flamengo- Wesley? o Flamengo Ia mal foi- num clube, o outro grandão ia lá e contratava? Não foi exagero do Flamengo. Ó. O Flamengo foi soberba. A verdade do Flamengo é que foi soberba. O Flamengo foi soberbo, na minha opinião, com o Dorival Júnior. Foi. Achando que o Dorival Júnior não seria do tamanho ideal pro Flamengo naquele momento. Teve uma soberba. E tem outra. E foi incompetente em achar que o Vitor O- Pereira ia tirar mais do que deu no Corinthians. Muito. O Eric Faria, ele deu uma declaração, ele que é repórter da Globo, né? O Eric é um cara que eu respeito, é um cara bom pra caramba no que ele faz. Onde ele foi perguntado lá atrás, ele falou com o Jorge Jesus. Ele disse, não te assusta, você não tem medo de voltar pro Flamengo e não conquistar tudo que você conquistou? De você acabar, a gente sempre fala isso, acabar com essa idolatria. Sabe qual foi a Eu falo resposta? aqui. Sabe qual foi a resposta de Jorge Jesus? Não. Porque se eu voltar, eu vou conquistar mais do que eu conquistei. Então, é um cara confiante, sei, todo mundo diz, no Benfica ele passou agora, não ganhou nada. No Fenerbahçe não tá liderando o Mas encaixou com o campeonato. Flamengo, É isso encaixou que eu com o Flamengo. falo. É por isso que eu falo, o torcedor do Flamengo que não é viúva do Jorge Jesus, ele é burro, na minha opinião. O cara vê o Flamengo jogar o que jogou em 2019, a forma como jogou, não só o que jogou, a forma como jogou, encantando todo o Brasil, ganhando tudo. O cara disputou, os títulos que ele disputou, ele só não conquistou a Copa do Brasil, que foi quando ele tinha acabado de chegar, e o Mundial. Ele tem 5 títulos e 4 derrotas. 5 títulos e 4 derrotas. Na passagem, ele tem menos derrota que título. Então eu Mas acho você banca sim. os elogios? Você que é um cara admirador do Jorge Jesus. Fazer uma pergunta fria mesmo. Claro. Você bancaria os elogios depois de uma sequência, vamos supor, de derrotas do Flamengo no comando do Jorge Jesus? Eu acho que um defeito do brasileiro é você ir muito pelo momento do cara e não preservar a história. Isso acontece, né? Mas você bancaria ele? Você falar assim, puta, vamos até o limite com ele. Mesmo como se ele fizesse o que o Vitor Pereira fez. no início Jogando da temporada. mal do jeito que tá jogando é impossível. Não, mas vamos supor, transfere essa Asmar. pergunta. Eu considero impossível, Transfere mas, essa pergunta. mas eu vou ser sincero, porque eu boto a cara. Sim, com o Jorge Jesus eu Não. teria mais paciência. Não, mas eu teria. não, transfere Pelo que essa eu vi pergunta. ele fazer no Flamengo. Faz de conta que você está perguntando... Mas também se for o ano inteiro sem ganhar, eu ia falar, realmente não é mas mais a mesma faz de coisa. conta faz de conta que você está perguntando sobre o Abel Ferreira. É isso. É lógico que o cara, a torcida do Palmeiras, bancaria o Abel Ferreira. Por um determinado tempo. Eu não falei eternamente, mas sim. eu estou dizendo, mas ele tem tanto crédito Óbvio. que, óbvio. poxa vida, ele merece ser, digamos assim, ser tolerado. Vanderlei, é porque é a viúva do momento. É lógico. Eu vou jogar pra vocês de novo. É a viúva do momento, mas vamos lá. Ó, se o Abel Ferreira sai do Palmeiras, a gente vai pra um break, hein? Rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 55 mil pessoas. Deixa o seu like. E ó, você que tá no YouTube, Mauro César tá chegando já com informações, hein?
E se ele cravar com o Jorge Jesus, você vai infartar aqui ou não? Não vai cravar. O Jorge Jesus vai vir. Se o Flamengo quiser, o Jorge Jesus vem. Isso eu tenho certeza. Agora, não pode o Flamengo fazer teatrinho, fingir que quer e na hora não fazer uma proposta como ele sabe que o Jorge Jesus aceitaria pra ele não vir de propósito. Agora vai ter que ir com um caminhão, fazer o que o cara quer. Ué, gastou caminhão com o Vitor Pereira, não pode gastar caminhão com o Jorge Jesus. É isso o que eu falo. Ele não vem se o Flamengo não quiser. E isso o Ben já falou, não sou eu, que é o melhor amigo dele no Brasil. Agora, o Mauro César tá chegando com muita informação, então continua com a gente aqui no YouTube, que ele tá chegando atrasado justamente para apurar o que tá acontecendo no Flamengo, quem vai entrar, qual vai ser a proposta, quais são os nomes, como foi a saída do Vitor Pereira. Tem muitas novidades hoje ainda sobre a situação do Flamengo. Mauro César tá chegando. Ó a enquete Ô, aí. Vander, e a enquete, tá dando Jorge Jesus disparado. Parado. E a gente sabe que tem os secadores que estão respondendo contra também. Mas tá dando Jorge Jesus aí disparado. O Dorival tá igualado. O Dorival, ele tá com a mesma porcentagem do Sampaoli. Ah lá. Não, o São Paulo também no Flamengo eu acho que não daria certo. Ah, mas você não quer ninguém, você só quer o Jorge Jesus. Mas hoje tem que ser o Jorge Jesus, não tem jeito. Ô, Vander, essa situação... É uma paixão. Eu acho sensacional. Eu vou buscar ele no aeroporto, é promessa. Ai, Se ele vier, eu vou no aeroporto, vai ter filmagem da Jovem Pan pra mostrar. Eu vou.